Bom dia a todos que nos ouvem ou nos assistem no nosso canal Bíblia Aberta. E eu convido a você para que se junte agora nesse momento. Pare tudo o que estiver fazendo. Se você não puder parar, você coloca o vídeo, deixa o vídeo rodar e você vai ouvindo a palavra de Deus e vai meditando nela. O importante é que você esteja conectado nessa corrente de oração. E eu convido nesse momento não só as nossas mamães, mas toda a família para fazer parte deste momento de oração. Hoje nós vamos falar sobre os filhos de Eli. Durante esses dias todos nós temos dado exemplos de mães, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre os filhos de Eli. Eli foi um sacerdote que viveu na época que Samuel era criança. Samuel, eu já disse que foi o filho de Ana, aquela mulher, aquela mãe que nós falamos no início do nosso programa. E Ana orava para que Deus desse a ela um filho. E Deus deu a Ana um filho e ela consagrou ao Senhor. E Samuel foi viver com Eli no templo. Samuel ainda era bem pequeno, por volta de 12 anos de idade. Samuel era um menino muito obediente. Foi educado por sua mãe Ana para servir ao Senhor. Se atente a esta frase, foi educado para servir ao Senhor. Então nós vamos acompanhar agora na palavra de Deus e eu peço que você pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo a leitura que nós vamos fazer. Se você não puder parar, como eu já disse, deixe o vídeo rodando e ouça a palavra do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurados que ouvem e os que leem a palavra de Deus, tá bom? No livro de 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 11, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso eu jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifícios e ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor e ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e perguntou: Samuel? E ele respondeu: estou aqui. E Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda nada de mim. E se você esconder de mim, que Deus o castiga e o faça com muita severidade. Qualquer coisa que você esconder de mim, que Deus falou. Então Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. E então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Eli foi um sacerdote que foi escolhido para viver no templo e cuidar das coisas de Deus. Ele tinha filhos e os seus filhos também serviam no templo juntamente com Eli. Eli já tinha conhecimento dos pecados de seus filhos e Deus já havia mandado avisar Eli para corrigir os seus filhos. Só que Eli, ao invés de corrigir os seus filhos, o que a palavra de Deus diz? Ele tinha todo o conhecimento dos pecados dos seus filhos, mas Eli simplesmente negligenciou fazer o papel de pai. Nós temos que ter cuidado. Se você ainda tem o seu filho ainda pequeno, cuide da educação do seu filho. Quando o Senhor nos deu filhos como herança, o Senhor quer que cuidemos dessa herança. E cuidar dessa herança é educar para o Senhor. Eli pagou muito caro pela negligência que ele cometeu. Nós não podemos deixar os nossos filhos ainda pequenos fazer o que bem quer. E nós temos visto uma grande dificuldade que os pais estão tendo de educar seus filhos. Vocês já repararam?
Os filhos hoje escolhem o que querem comer, escolhem o que querem vestir, escolhem a hora que vão dormir. Tudo é os filhos que comandam. Nessa nova geração, os papéis se inverteram. Ao invés dos pais educar os seus filhos, dos pais colocarem ordem dentro do seu lar, são os filhos que colocam ordem. E isso é contrário à vontade de Deus, papai e mamãe. Nós precisamos ter posturas, nós precisamos educar os nossos filhos nos preceitos do Senhor e sermos rígidos quando precisar, bondosos e amáveis, mesmo quando estivermos educando os nossos filhos. Mas nós precisamos ensinar para eles que quem comanda o nosso lar somos nós como pais. E hoje a gente vê até vídeos na internet de crianças bebês, né, escolhendo o que quer vestir, escolhendo o que quer comer, e os pais acham bonitinho. O Senhor cobrou muito caro de Eli, e Eli pagou com a própria vida, e os filhos de Eli também morreu. Sabe, mães, Deus nos deu uma herança e Deus vai cobrar essa herança de nós. Nós não podemos ser negligentes na educação dos nossos filhos. Mas aí você pode estar me perguntando agora, mas Cláudia, o meu filho já é adulto, como é que eu vou fazer? Mãe, pai, se você errou na educação do seu filho, nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus, nos arrepender de coração e Deus nos perdoará. Agora nós não temos mais como educar os nossos filhos porque essa fase já passou. Mas para aqueles que ainda têm crianças pequenas, mãe, pai, preste atenção. Como que você está educando seu filho? Agora, para nós que já temos filhos já adultos, nos resta uma solução. E graças a Deus que nos resta essa solução, que é orarmos, né, a Deus e pedir perdão pelos nossos erros e pedir a Deus que se compadeça dos nossos filhos. Eu sei que tem muitos pais que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos assistindo, que tem crianças pequenas. Paizinho, mãezinha, em oração, eduque os seus filhos com sabedoria. Não deixe os seus filhos fazerem o que eles querem, eles são crianças. São vocês que são responsáveis em colocar na mente deles e no coração uma boa educação. Eli sabia exatamente o que os filhos faziam, sabia disso? Mas ele não corrigiu os seus filhos e como sacerdote do Senhor, Eli precisava ser um exemplo, Eli precisava corrigir os seus filhos. E mesmo se os seus filhos não aceitassem, ele como pai teria que ter tirado os seus filhos da posição que os seus filhos representavam para todo o povo do Senhor. E nós que já temos os nossos filhos adultos, o que nós podemos fazer diante dessa situação? É reconhecermos diante de Deus os nossos erros, sabe? Às vezes queremos lançar toda a culpa nos nossos filhos por eles terem seguido caminhos diferentes daquilo que Deus traçou para eles. Mas querido pai, querida mãe, eu te pergunto hoje, será que nós não contribuímos para que os nossos filhos fossem para tais caminhos? Nós precisamos analisar, refletir e se encontrarmos diante de Deus essa possibilidade, temos que nos render ao Senhor, pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor conserte aquilo que nós não conseguimos dar conta. É necessário que nós reconheçamos isso diante de Deus, mas não precise ficar desesperado, triste, achando que não tem mais solução. Existe solução, eu já falei isso nos outros vídeos, existe solução. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis e Ele vai trabalhar no coração dos nossos filhos. Não é porque nós erramos na educação dos nossos filhos que Deus não está pronto a nos ajudar nessa luta, nessa batalha. Agora, paizinho, mãezinha, vocês que têm os seus bebês, eduque eles com amor, mas eduque com princípios. Não deixe que o seu filho faça o que quer porque você acha bonitinho. Mãezinhas e paizinhos, eu vejo muitos pais conduzindo seus filhos para um lado totalmente errado daquilo que Deus colocou. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós damos aos nossos filhos. E uma coisa que temos visto com muita frequência são bebês sendo educados pela internet. Bebês sendo educados pela internet. Certa ocasião eu estava num shopping em Vitória e eu me deparei com um bebê
no carrinho, fazendo pirracinha, porque a mamãe tinha tomado o celular de um bebê. Gente, eu estou falando de um bebê, eu não estou falando de uma criancinha de 1 ano, 2 anos andando, eu estou falando de um bebezinho. Paizinhos e mãezinhas, não deixe a internet educar seus filhos. Se vocês não controlarem isso agora, vocês terão grandes problemas no futuro. Então, como pais e mães, nós precisamos ter sabedoria para educar nossos filhos. Geralmente, os nossos filhos vão se tornar aquilo que eles receberam quando são crianças. Mas, claro, nós não estamos generalizando. Existe sim algumas exceções. Eu sei que existem pais e mães que educaram os seus filhos certos no caminho do Senhor e hoje os seus filhos não estão mais. Nós não estamos falando dessas exceções. Mas a grande maioria do mal que tem contribuído para essa geração são os próprios pais. E nós precisamos dizer, pais e mães que não querem ter responsabilidade de parar, tirar tempo, de sentar e educar o seu filho. E isso demora, isso dá trabalho, isso custa tempo. A gente tem visto tantas mulheres engravidando, tendo crianças no momento que elas não deveriam ter. E estão criando gerações sem controle, sem domínio. Precisamos ter cuidado na educação dos nossos filhos. Você que é gestante, que está gravidinha, né? Já começa desde agora a educar seu filho. Tira tempo para você falar do Senhor para ele. É isso mesmo, a ciência já comprovou isso. E nós sabemos que a palavra de Deus também diz. A Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. Por que no caminho? Porque no caminho você está caminhando junto com ela, não é o caminho. Tem pais que querem ensinar para os filhos aquilo que eles não fazem e isso não vai funcionar. Então, se você quer ter um filho na presença do Senhor, se você quer ter um filho bem-sucedido, você precisa educar e ser também bem-sucedido na presença do Senhor. Seu filho precisa de um exemplo. E se você não é o parâmetro para ele, ele vai buscar lá no mundo o que não é um parâmetro para os nossos filhos. Você que está educando uma criança, eduque-a com sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Lá no livro de Tiago diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus sabedoria. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria todos os dias, principalmente para lidar com os nossos filhos nessa nova geração, onde a tecnologia tem dominado. E a tecnologia, ela não perdoa. Tem uma enxurrada de coisas que nossos filhos nunca deveriam estar assistindo. E eu vejo pais tão despreocupados entregando celular na mão de crianças e saindo e deixando eles em casa apenas com o celular. Saiba que vai te trazer um grande problema. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas orações para os nossos filhos, mas nós também devemos reconciliar-nos com Deus. Se você também tem vivido longe dos caminhos do Senhor, se você também tem tido problemas na sua vida espiritual com Deus, hoje é o momento da reconciliação. Hoje é o momento de você se entregar ao Senhor nessa oração, suplicar o perdão e Deus vai lhe dar mais uma oportunidade. Deus é o Deus das oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, enquanto ainda elas estão disponíveis para nós. Então, querido pai, querida mãe, se você também precisa dessa oração para reconstruir a sua vida com Deus, se junte a nós e juntos nós vamos orar pela nossa família e juntos nós vamos consagrar nossos filhos, nossa família no altar do Senhor. E eu te convido a orar comigo. Santo Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, hoje nós estudamos na Tua Palavra que o sacerdote Eli, por ter sido negligente, os seus filhos se perderam. E ele também, Senhor, perdeu sua salvação. E quantos pais, meu Deus, que têm sido negligentes na educação de seus filhos, que infelizmente, Senhor, vão perder também a salvação juntamente com seus filhos. Mas nós, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo os nossos erros como pais e mães
e reconhecendo, Senhor, que nós não educamos como o Senhor pediu que educássemos os nossos filhos. E nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir, Senhor, que nos aceite mais uma vez, que nos dê mais uma oportunidade, que lave os nossos pecados, tire de nós as nossas culpas e nos ajude, Senhor, a confiarmos que mesmo aquilo que fizemos errado, o Senhor ainda pode transformar em bênçãos na vida dos nossos filhos. Não os nossos erros, mas com a Tua misericórdia e com a Tua bondade, os nossos filhos ainda podem receber bênçãos. Peço, Senhor Deus, oração por cada nomezinho escrito, Senhor, neste vídeo. Peço oração pelas igrejas, irmãos que têm pedido oração pelas suas igrejas, pelas suas famílias, Senhor. Quantos pedidos temos também, pedindo para orar pelas famílias, Senhor. Pai amado, une as nossas famílias novamente, Senhor. Desperta os nossos pais, as nossas mães, para um compromisso que elas fizeram quando elas decidiram ter filhos, meu Deus. Que eles entendam que os filhos não são deles, mas os filhos são teus, são heranças que o Senhor nos deu. Pai bendito, nos dê um bom dia na Tua presença. Que esta oração, Senhor Jesus, esteja diante do trono de Deus durante todo esse dia. E que o próprio Jesus Cristo esteja intercedendo por nós diante do Teu santo trono, ó Deus. Abençoe os nossos filhos, Senhor. Cubra eles com a Tua presença, com a Tua proteção. Derrame o Teu Espírito Santo sobre os nossos filhos. Batiza os nossos filhos com o Espírito Santo, Senhor. Porque o Espírito Santo, Senhor, é o único que vai limpar o coração e a mente deles. Nos batiza com Teu Santo Espírito também, Senhor, porque queremos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai bendito, que a Tua presença seja sentida no nosso lar. Que o nosso lar receba os Teus anjos como convidados especiais todos os dias, Senhor. E que eles permaneçam no nosso lar. Que o nosso lar se torne um ambiente santo, um lugar separado, onde o Senhor tenha prazer de estar. Dá-nos um bom dia na Tua paz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E lembre-se de compartilhar essa mensagem, de deixar o seu comentário, de abençoar outros pais e outras mães que precisam ouvir essa mensagem. E eu convido para que você que está nos ouvindo e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer, porque quanto mais o canal crescer, mais a mensagem será espalhada. E talvez você diga assim, mas eu não sei pregar. Então pregue com o compartilhamento desses vídeos. E que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia na presença do Deus eterno.